Placar Apoio apresenta Cabeça Fria de Atlético 1, Internacional 3 pelo Campeonato Brasileiro de de Futebol. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossari. Está no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise de Atlético 1, Internacional 3. Fiz essa palhaçada aí na abertura do vídeo porque foi um jogo marcado pelo dilúvio ali no segundo tempo. No segundo tempo não teve futebol, né? Foi qualquer coisa menos futebol, mas estamos aqui de toda forma para analisar. Vai ser um vídeo mais curto, por razões óbvias. É um jogo com menos apelo, tá todo mundo já pensando na terça-feira contra o River, mas estamos aqui com o nosso compromisso, beleza? Antes de a gente analisar o jogo, peço a você que deixe o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, tem canal de cortes também, o link está na descrição. Se tiver o botão hypar aí embaixo, clica nele que me ajuda demais e considere se tornar sócio do canal, clique em seja membro aí embaixo e avalie as opções, combinado? Vamos lá, o Atlético foi com um time totalmente reserva para esse jogo e está certíssimo, o Milito preservando todo mundo para terça-feira. Foi com uma escalação que tinha Everson no gol, Saravia na direita, Igor Rabelo e Bruno Fux na zaga, Rubens na esquerda, Otávio e Paulo Vitor eram os volantes, o que indica, não garante, mas indica que o Otávio vai ficar no banco, pelo menos começar no banco lá no Monumental para Vera e Franco jogarem, apesar de o Franco estar pendurado com 2 amarelos, a gente lembra, é o único pendurado do Galo na Libertadores. Caso o Franco jogue e tome um amarelo, ele está fora de uma possível final, caso o Atlético chegue lá, evidentemente, mas o fato de o Otávio ter jogado nesse jogo contra a equipe do Internacional indica que ele será suplente no jogo na Argentina. Não é garantia nenhuma, o Milito falou na coletiva que algum jogador pode ter jogado contra o Inter e pode jogar também contra o River, né? Mais à frente na escalação, o Alisson aberto na direita, Igor Gomes por dentro, Vargas e Allan Kardec. Sem bola, esse time marcava num 4-4-2, normal, linha de 4 atrás, Saravia de um lado, Rubens do outro e os 2 zagueiros. A segunda linha de 4 tinha os 2 volantes, com o Alisson de um lado e o Igor Gomes do outro, né, pela esquerda, e Kardec e Vargas com menos responsabilidades defensivas, por assim dizer. Com bola, o time construía naquele já padrão 3-2-4-1 do Gabriel Milito. É bem verdade que essa linha de 3 da construção às vezes parecia uma linha de 2, porque o Saravia já espetava um pouco mais na construção, porque é um jogador ofensivo e porque o jogador que jogava à frente dele no corredor direito é muito ofensivo, que é o Alisson, né, como ponta pela direita. Então o Saravia nessa linha de 3 era quase um L, né? Era uma construção com 3, mas o Saravia um pouco mais à frente. Então Saravia, Igor Rabelo e Bruno Fux, os 2 volantes, Otávio e Paulo Vitor, Alisson bem aberto pela direita, Rubens bem aberto pela esquerda, como um ala pela esquerda, Vargas e Igor Gomes como os meias ali, o Vargas pisando mais na área como atacante, claro, nos lances que o Atlético chegava até a área adversária, Allan Kardec como jogador de referência, que é o atacante que pouco entrega, que a gente já está acostumado em reta final da passagem dele pelo Galo, né? Muito em breve vai se despedir. Esse era o time do Galo que enfrentou o Internacional, que era favorito para o jogo, está focado no brasileiro, tem um time muito forte, está muito bem treinado pelo Roger Machado e está melhor fisicamente, enfim, jogou contra um time reservão, então deu a lógica essa vitória do Colorado, né? No início do jogo o Galo até produziu alguma coisa, né? Tinha a bola, foi um jogo estudado ali até os 20, não teve grande chance para nenhum dos lados, mas o Galo não estava mal no jogo não. O Alisson muito bem, para mim foi o destaque positivo do Galo na partida, talvez junto com o Rubens, personalidade, o padrão Alisson que a gente está acostumado, indo para cima, talvez a principal chance do Galo ali no primeiro tempo que eu me lembre, com exceção do lance do gol de pênalti do Vargas, evidentemente, tenha sido uma jogada que a bola cai para ele, o Alisson consegue trazer para dentro e finalizar, no rebote o Allan Kardec não consegue fazer nada, enfim, não sai a finalização, mas o Atlético não começou mal o jogo não. Infelizmente toma o gol ali num lance, o primeiro gol, né, num lance de um vacilo do Bruno Fux na penalidade ali, né? O Bernabé, bom lateral esquerdo, pelo menos ontem, foi muito bem, né? Argentino do Internacional finaliza da entrada da área, perto da quina da área ali. O Everson faz a defesa, a bola sobra e o Fux chuta 100% do Bernabé ali, né? Um pênalti claríssimo, óbvio, o Alan Patrick bate bem, o Everson até cai para o lado certo, passa perto de pegar a bola, mas a bola acaba entrando e ali o Inter marcava 1-0. O segundo gol também vacilo do Fux,
né? Um lateral para o Internacional. Se vocês pegarem o replay do lance, dá para ver que o Marcelo de Lima Henrique ia apitar, reclamando que o jogador do Inter andou demais na lateral para bater, né? O arremesso ali, né? Aquele típico lance que o juizão fala, não, é lá atrás. Só que na hora que ele apitar, o cara bate, o Marcelo deixa jogar. Mas, realmente, o cara progride muito antes de bater o lateral. Bate o lateral, o Rabelo estava lá no meio. Por que ele estava lá no meio? Porque ele estava perseguindo o Borré, né? O Rabelo vai junto com o Borré. A bola é lançada ali na direção do Borré, mas o Fux está nela, e aí o Fux tem a má ideia de recuar de cabeça para o Saravia, né? A ideia era o Saravia era o único homem ali atrás desses dois zagueiros, né? Do próprio Fux e do Igor Rabelo, só que quem está no Saravia é o Wesley, né? O Saravia estava marcando o Wesley, que aliás é bom jogador, né? Passagem apagada pelo nosso rival daqui de BH, né? Não diz o que é o Wesley, é um cara agudo, um cara de 1 contra 1, um cara que ajuda bastante o Internacional. O Wesley consegue antecipar o Saravia e desviar a bola para o próprio Borré, que nesse momento já tinha descolado do Rabelo, e ele consegue avançar, e quem faz o gol é o Bernabei, o lateral esquerdo argentino do Inter, que dispara em velocidade. O Alisson, quando percebe, já é tarde demais, né? Em tese, o Alisson é quem tinha que acompanhar até o final, mas não é um jogador com cacuete de marcação, e o Bernabei descola ainda no campo de defesa, iniciando uma partida, e quando o Alisson percebe que o cara está explorando um corredor vazio, não dá mais para buscar, nem se chamar um Uber, e aí a bola entra para o Bernabei limpinha, ele finaliza cruzado, não tem responsabilidade nenhuma, culpa nenhuma do Everson no lance, finalização muito boa, e ali o Internacional fazia 2-0, né? O Galo chega ao gol, o único gol do Galo no jogo, uma jogada muito bonita, um lançamento muito bonito do Igor Rabelo pro Rubens, nas costas da defesa do Inter. O Rubens faz uma jogada individual, traz para dentro, finaliza, a bola vai na trave, seria um golaço, inclusive, se ela entra direto. No rebote, o Vargas tenta driblar, sofre o pênalti, é um contato mínimo, o jogador do Inter tenta tirar o corpo, mas pega, pênalti bem marcado, o próprio Vargas bateu bem, e fez o gol, né? Ali o Atlético diminuía para 2-1. Depois do gol do Vargas, o Galo ainda tenta uma pressão final ali no primeiro tempo em busca do que seria o empate, né? Consegue cruzar algumas bolas na área, ainda não estava o dilúvio que caiu no segundo tempo, mas infelizmente não consegue, e o 2-1 vai realmente como placar para o intervalo do jogo. O intervalo da nossa análise, recados aqui dos nossos parceiros fixos do canal, a KTO e a Confiax. Falamos do placar apoio na abertura do vídeo, apoio mineiro, nosso parceiraço nos conteúdos pré e pós-jogo. KTO e Confiax estão sempre com a gente. Recado da KTO, se você ainda não fez o cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR para se divertir com apostas esportivas, beleza? Você vai ganhar 20% de bônus no primeiro depósito, e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender como funciona. É só para maiores de 18 anos e é para você se divertir. É entretenimento, é para apostar com responsabilidade, jamais utilizando um dinheiro que pode te fazer falta. Combinado? Recado da Confiax também, que além de ter seguro para o seu carro, seguro para o seu equipamento eletrônico, consórcio, plano odontológico e plano de saúde, pessoal. É isso mesmo, a Confiax tem opções de plano de saúde, planos acessíveis. A partir de R$ 99,00 por mês, você pode fazer o seu plano com a Confiax. O QR Code está na tela, você vai escanear e entrar em contato. Inscrito do canal do Frossar tem 20% de desconto no primeiro boleto. Se você tiver MEI ou CNPJ, esse desconto pode chegar a 30%, não perde tempo e faça a sua cotação. Lembrando que é Outubro Rosa, a gente lembra da importância dos exames preventivos das mulheres para câncer de mama e câncer do colo do útero. Combinado? Segundo tempo não tem jogo, né? Qualquer esporte sem ser futebol, porque o gramado fica totalmente impraticável, especialmente no lado que o Inter estava atacando e o Galo se defendendo. Até vi algumas pessoas, torcedoras do Colorado na internet, especulando que o Galo teria feito aquilo de propósito. Não, gente, é ruindade mesmo do gramado, não tem nada de premeditado naquilo ali, né? Que o ataque do Inter estava ruim, o ataque do Galo estava bom. Não. O que acontece é que aquele lado ali é o lado que sempre foi mais prejudicado na arena, porque pega menos luz natural, né? Menos sol, bate ali, e foi a parte do gramado que o Atlético trocou depois que teve aquela crítica absurda por parte dos jogadores, que o gramado estava péssimo, estava mesmo. O Atlético trocou a parte mais crítica do gramado, que foi aquela parte que ontem não desceu água. Mas o que isso tem a ver, Frossar? Tem a ver que quando o Atlético fez essa compra, né, desse gramado para trocar naquele momento, não tinha no mercado, não tinha disponível essa grama com base de areia, que o resto do gramado, a parte boa, né, a parte que sofreu menos no jogo de ontem, a base é de areia. O Atlético só encontrou com base de argila, e a argila não deixa a água escoar
até o sistema de drenagem como a areia permite. Então, por isso que a água ficou mais retida no lado que o Internacional estava atacando. Não tem nada além disso. O Atlético, em função disso, estuda trocar o gramado inteiro da arena para um gramado com base de areia, porque tem o jogo da final da Copa do Brasil, só isso, só um Galo e Flamengo final da Copa do Brasil no dia 10 de novembro, então o Atlético hoje, neste domingo, está fazendo uma reunião para decidir, pode ser que nesse momento que você está assistindo já até tenha saído a notícia, que o Atlético fará a troca completa do gramado, para não correr o risco de acontecer isso contra o Flamengo, né? Se não trocar, vai ser esse gramado aí, uma parte dele com base de argila, outra com base de areia, e a parte de argila já deixou claro para todo mundo no temporal de ontem que não suporta a chuva. Então a gente pode correr o risco aí de chegar numa final de Copa do Brasil precisando fazer um gol e não tendo condições porque o gramado não deixa. Seria o pior dos mundos, então eu sou favorável à troca, apesar de achar uma vergonha completa o Atlético precisar trocar de gramado praticamente de 2 em 2 meses, né? A questão gramado foi uma vergonha completa na temporada do Atlético. Aliás, desde que a Arena foi inaugurada no passado, para ser bem sincero, não dá para defender, tem que criticar, isso é uma falha de planejamento. Mas a gente não esperava que a dificuldade fosse tanta. É falha e não existe como fugir dessa responsabilidade. E tomara, claro, que o clube corrija esse problema para a próxima temporada de forma definitiva. Definitiva. Já gastou dinheiro demais e, pelo visto, vai continuar gastando com soluções paliativas. Para o ano que vem tem que ser definitiva. Vocês sabem que eu sou defensor do sintético no contexto da arena, em condições normais e no mundo, né, lindo de mil maravilhas, eu sou defensor de grama natural, mas a arena já, assim, cara, já tá na cara que grama natural ele nunca vai ser boa o suficiente para a gente ter condição de jogo a temporada inteira. Então, que coloque o sintético logo, mas um sintético decente, né, que propicie um bom jogo, que reduza, né, o risco de lesão se comparado a sintéticos piores e, enfim, com um bom sistema de drenagem e tudo aquilo que o Atlético pode fazer para evitar esse tipo de problema que tá chato já, né? Toda hora um problema de gramado e não tem como não falar, né? Simplesmente não teve jogo no segundo tempo porque o gramado não deixou. Claro, a chuva, é bem verdade, caiu um toró, caiu realmente um temporal na arena, não foi uma chuva de boa, mas ainda assim uma parte do gramado aguentou, a outra não. É vergonhoso, está na hora da gente parar de ter esse tipo de problema, né? Agora, falando do pouco de jogo ou da tentativa de jogo que houve no segundo tempo, cara, o Galo até teve alguma chance ali, uma bola com o Rabelo, né, na área que ele finaliza por cima, uma bola do Vargas também que ele finaliza meio que virando assim, o Rocher faz a defesa, mas assim, não tinha muito o que você cobrar desse tipo de jogo, né, cara? O próprio terceiro gol do Inter é uma jogada pela esquerda também do Bernabé, né, o jogador que participou dos 3 gols aí do Internacional, sofre o pênalti, faz o gol, o segundo e dá assistência para o Tabata no terceiro gol. Ele passa pela esquerda, o Paulo Vitor tropeça por causa da chuva e cai, a bola é cruzada para o Tabata que finaliza no cantinho. Não tem o que analisar, cara. Esse é um canal que analisa futebol, esse é um quadro que analisa futebol e aquilo ali não é futebol, né? Aquilo ali é festival de chute de bola na água e no festival de chute de bola na água, como bem disse o Milito na coletiva, o time que está ganhando se beneficia, porque não tem jogo, né? O Inter já estava ganhando e consolidou o resultado marcando esse terceiro gol. O Scarpa ainda foi expulso, né, por reclamação. Antes disso ainda teve um pênalti marcado e depois tirado pelo VAR. O Marcelo de Lima Henrique também não devia estar conseguindo enxergar direito. Ele até demora para apitar, alguém deve ter falado para ele. Se ele não estava vendo direito estando perto, você imagina quem estava longe, né? Talvez o Bandeira, não sei. Teve um delayzinho para ele marcar o pênalti ali, mas ele marcou o pênalti errado porque não foi. O VAR chamou, ele revisou e tirou o pênalti. Depois o Scarpa tomou amarelo no banco, foi expulso no banco. Tô nem aí também, cara. Isso aí enfim, clima quente ali de um jogo totalmente atípico. O importante é terça-feira ele estar em campo e ser importante para o Galo na nossa classificação, tomara, para a final. Então, um jogo que não tem o que analisar no segundo tempo, realmente. Foi outro esporte, o Internacional fez 3-1 e foi merecedor da vitória. Terminamos o jogo com o Igor Rabelo e Maurício Lemos de atacantes, né? Esses caras entraram como atacantes no time, não foram para a zaga e não tem como criticar o Milito nisso, não tem estratégia ali, né? A Júlia Salles, minha colega da Rádio Inconfidência, até pergunta na coletiva se isso foi treinado. O Milito fala, não foi, é uma solução emergencial, porque né, cara, você não vai treinar um zagueiro de atacante, né? Acontece durante o jogo, você vê que não tem jogo por baixo, a bola não anda, os caras estavam levantando, tipo beach soccer, né? Tipo futebol de areia, em alguns momentos, para conseguir dar um passe de 3, 4, 5 metros. Então, nesse tipo de situação, você tá perdendo o jogo, coloca 2 grandões no ataque, tenta chuveirar a bola na área e reza para uma bola entrar. Foi o que o Milito tentou, não deu certo.
né? E sobre o Milito, né, um detalhe aqui que eu acho que vale a pena citar, elogiar, antes da gente fechar a nossa análise, vou falar do Fux também. O Milito é um cara que sente quando o time perde, né? E isso me agrada. Ah, mas isso é óbvio, Frossar. Não é. Tem treinador que vai para coletivo quando o time perde e trata na maior naturalidade do mundo. Ah, isso aí, não teve jogo mesmo, foi a chuva, o Inter tá completo, a gente tá pensando em Libertadores. Vários treinadores adotariam essa postura. O Milito fica incomodado, claramente mal-humorado quando o time perde. Isso eu acho que comunica com o torcedor. O torcedor quer olhar pro cara e sentir que o cara tá sentindo um pouquinho do que ele tá sentindo. Nesse caso, talvez até mais. Porque o torcedor tava na vibe meio que dane-se. E o Milito não. O Milito tava meio ácido nas respostas. Eu mesmo já fui vítima disso lá na Argentina. Quando o Galo empatou com o São Lourenço, eu fiz uma pergunta ao meu ver normal e ele deu uma no meu meio, né, na resposta. Mas assim, cara, tá tudo certo, a gente já conversou depois, inclusive, mas eu prefiro o treinador que sente a derrota do que o treinador que normaliza tudo. Então o Milito é esse cara e por mais que a gente tenha uma semifinal de Libertadores daqui a agora 2 dias, né, ele tava puto por ter perdido pro Inter com reservas num campo que era mais uma piscina do que um campo de futebol. E isso eu valorizo muito nele, assim. Dá pra ver que é um cara muito competitivo, que quer ganhar sempre, que não vai aceitar derrota nenhuma como se fosse normal. E isso é um ponto a ser valorizado no Milito. E pra fechar o assunto Bruno Fux, né, cara? O Fux deu uma entrevista na Zona Mista assumindo a responsabilidade, falando que grande parte da culpa pela derrota foi dele. A Zona Mista está publicada aí no canal para quem quiser assistir. E foi mesmo, ele foi muito mal no lance do pênalti, muito mal no lance do recuo que gerou o segundo gol. Só que depois o Fux fala que praticamente, assim, ele praticamente confirma que vai ficar no Galo para a próxima temporada, né? Ele dá uma primeira resposta falando, não, meu objetivo é ficar, eu vou ficar, já tá tudo mais ou menos certo. Não vou lembrar a palavra que ele usou, tá? O vídeo tá publicado aí da Zona Mista para quem não assistiu, eu postei esse cortezinho também no Instagram, e eu até faço a segunda pergunta, falo, pô, então você tá confiante? Andou uma conversa com o CSKA, o que é? Eu até imaginei que o Atlético poderia estar negociando um reempréstimo ou negociando o valor para compra, porque, pelo que foi noticiado por toda a imprensa, quando ele veio, o valor fixado em contrato para o Galo comprar o Fux ao fim do contrato, que vai até o fim de 24, daqui a alguns meses, era de 5 milhões de euros. Eu, particularmente, não acho que o Fux valha 5 milhões de euros. Eu não acho que ele é esse zagueiro horroroso que alguns estão pintando hoje. Ele foi muito mal ontem. Ontem a atuação dele foi muito ruim, péssima. Mas ele não é esse zagueiro péssimo que estão pintando, assim, ao meu ver, tá? Eu acho ele um zagueiro de regular para bom. Hoje é reserva com justiça. Ele tá num nível bem abaixo hoje de desempenho que Batalha, que Alonso, que Lianco, sem discussão. Mas ao longo da temporada foi um cara útil e não é esse bagre que alguns estão dizendo, na minha opinião. Eu não acho um absurdo você ficar com o Fux, mas eu acho um absurdo você pagar 5 milhões de euros no Bruno Fux. E aí, quando eu pergunto sobre isso, sim, né, por que ele tá falando já como algo praticamente certo e tal, ele fala assim, tem algumas coisas de contrato que vocês não sabem. Eu até falo na hora, gatilhos, e ele dá uma risada. O que é um gatilho de contrato? É algo que o próprio contrato estabelece que caso aconteça durante a vigência do contrato, um novo contrato é startado, vamos dizer assim, né? Ou é naturalmente aplicado. Por exemplo, se o jogador fizer X jogos na temporada, o clube é obrigado a comprar. Isso existe no futebol. Não estou falando que é o caso do contrato dele, porque eu não tive acesso ao contrato. Mas vamos supor, se o Fux fizer 40 jogos na temporada, o Atlético é obrigado a comprar pelo valor estipulado. Isso existe, pode ser o caso, né? Então, eu espero que, se for o caso, não seja por 5 milhões de euros, porque eu acho muita grana para um zagueiro, e para um zagueiro que, como eu disse, hoje é reserva com justiça. É reserva e tem que ser mesmo, porque os outros estão jogando muito mais. Então, de toda forma, ele falou como algo certo, né? Como um fato que ele fica, praticamente, né? Mais uma vez, a entrevista está aí para quem quiser ver. E não acho de todo ruim que ele fique para a próxima temporada, não. Só espero muito que não seja por esse valor, porque é muita grana para o Bruno Fux. Beleza? Tá avaliado, não tem por que a gente fazer um cabeça fria longo, como eu faço sempre, né? Eu sou analista, jornalista, mas sou torcedor também. Eu sei como é que a cabeça do atleticano funciona. Não tem ninguém querendo falar desse jogo do Inter por muito tempo, tanto que esse vídeo está sendo publicado bem mais cedo do que geralmente eu publico cabeça fria. Também por isso, mas também porque eu tô viajando pra Argentina já hoje, né? Então tive que mudar um pouco a programação aqui do meu domingo. Mas, cara, tá analisado, tá falado, algumas coisas importantes a gente precisava falar estão ditas, mas agora é foco total na terça-feira. Amanhã, segunda, tem falazada normal. Vou até colocar o título da live de Ablazada pra brincar aí, porque já estaremos em Buenos Aires.
mas faremos o Falazada, e aí foco total para esse jogo da volta contra o River. Não tem nada ganho, o Galo tem uma vantagem, mas ainda não tem a classificação para a final. Tomara que terça-feira a gente saia do Monumental de Núñez, aí sim, comemorando a vaga na final e já fazendo planos para voltar à Argentina para a grande decisão do dia 30 de novembro, beleza? Muito obrigado você que me acompanhou até o final desse vídeo, deixa o like se gostou do conteúdo, um grande abraço e até a próxima.